A história do malte está diretamente ligada à história da cerveja. E a cada marco de inovação tecnológica na malteação mudou completamente como se fazia cerveja até então. E um dos maltes com maior impacto na história da cerveja, com certeza, foram os maltes claros, em particular o malte pale. Nessa nova série, em parceria com a Uma Malt e a WE Consultoria, importadora oficial desses maltes, a gente vai explorar a história de cada um desses maltes e a sua contribuição para a produção de cerveja, desenvolvimento de novos estilos e explorar através de receitas exclusivas e assim a gente estudar todo o potencial que cada um deles pode trazer para suas receitas de cerveja. Mas por que o malte Pale Ale é tão revolucionário assim? Desde os primórdios da produção de cerveja, sempre houve a necessidade de maltear os grãos, ou seja, tornar disponível o amido deles para que durante o cozimento fossem liberados os açúcares. Daí as leveduras iam consumir e gerar o álcool da bebida. No começo da história da malteação, eram empregadas aí técnicas curiosas, rudimentares para isso. Na Mesopotâmia, berço da cerveja, e também no Egito Antigo, os grãos eram umedecidos e assim começava a germinar de uma forma não muito controlada e eles eram secos ao sol naturalmente. Mais tarde, na Europa medieval, houve um grande salto, inclusive o surgimento das malt houses e as técnicas de floor malting, ou seja, malteação no chão, no qual o malte era umedecido de uma forma um pouco mais controlada e depois era espalhado no chão de caves, e o processo de germinação, controle de umidade e temperatura era feito a partir desse ambiente construído. Daí se dava o processo de germinação, que depois, para a secagem, esses maltes eram espalhados e fogueiras eram acesas e a secagem era realizada através de um simples aquecimento. E o malte era agitado de tempos em tempos com uma pá. Posteriormente, pisos de ladrilho perfurados começaram a ser usados na secagem dos maltes. Assim, os gases todos da combustão da madeira podiam passar diretamente pelos grãos, deixando o processo muito mais rápido. Mas sempre havia uma grande questão: a secagem do malte. É preciso parar a reação de germinação do grão, senão ele vai se tornar uma nova planta, ou em outro cenário, quase não vai sobrar amido disponível para a gente poder produzir a cerveja. E o uso da madeira, apesar de mais eficiente do que deixar no sol, trazia algumas questões, né? Não era nada uniforme, algumas partes queimavam, outras não secavam tão bem, e o principal é que impactava muito o sabor e a cor do malte, trazendo literalmente gosto de defumação, que faziam que as cervejas em si fossem defumadas e escuras. Mas então uma grande inovação surgiu: o uso de coque, uma forma purificada do carvão, que gerava bem menos fumaça, queimava em temperaturas bem mais altas e de forma muito mais limpa. E usar esse combustível na secagem do malte fez toda a diferença. O malte final era muito mais claro, com muito menos sabor defumado e bem mais consistente. E assim surgiu o primeiro malte claro na Inglaterra por volta do ano de 1642. E esse malte começou a ser usado massivamente, mas só foi por volta de 1700 que o termo Pale Ale foi aplicado pela primeira vez em cervejas feitas com esse malte. Era uma ale bem mais clara que as outras ales. Na verdade, ela era mais acobreada, de um sabor muito mais leve e sem defumação. É claro que o desenvolvimento do malte Pale não parou por aí. A segunda grande revolução mesmo veio em 1818, com uma patente genial de um cara chamado Daniel Wheeler, que deu origem ao forno de barril giratório, um sistema de aquecimento de secagem dos maltes através de calor indireto, e também melhorava demais na consistência dessa secagem. Mas essa história vai ficar para outros episódios aqui dessa série, quando a gente falar de outros maltes tão importantes quanto o Pale, como o malte Viena, o Munique e
principalmente o malte Pilsen. Hoje em dia é empregada muito mais tecnologia na malteação, com um controle muito preciso de umidade, temperatura, tempo. E a Uma Malta produz maltes focados na cerveja artesanal, ou seja, são maltes pensados para trazer frescor e sabor intenso na cerveja final. Toda a cevada é cultivada e malteada na Argentina e é importada para o Brasil através da WE Consultoria, que distribui aí para cervejarias, brew shops e inclusive também vende diretamente para os cervejeiros caseiros na loja online deles, a WE Brew Shop. Mas hoje vamos explorar todo o potencial desse malte fantástico, o Uma Malta Pale Ale Alto en el Cielo. Mas por que tem esse nome? O que é esse pássaro aí na embalagem da saca? Bom, esse na verdade é o condor andino, que é a maior ave planadora do mundo. Ela é capaz de voar mais de 170 quilômetros durante 5 horas sem nem precisar bater as asas. E a sua imagem é muito associada a várias culturas da América indígena, antes até mesmo dos incas. E todos os maltes da Uma Malta sempre há algum animal nativo que está em perigo de extinção. A ideia é gerar consciência ambiental, também ligado a alguns programas de plantio de árvores que eles fazem lá no Parque Nacional de Lanín. Interessante, né? Mas qual que é a característica desse Uma Malta Alto en el Cielo? Ele é um malte base, mas é muito mais intenso, tanto em cor e sabor, do que um malte Pilsen simples, tá? Ele vai trazer um sabor um pouco mais tostadinho, um abiscoitado e aquele toque de cereais mais intensos e frescos. Isso comparado com o Pilsen, tá? Quando você quer fazer uma cerveja mais maltada, com um final menos seco, ainda assim equilibrada, você usa o malte Pale Ale como base, mas ele pode ser empregado em vários estilos. Então, vamos para a parte prática, com uma receita não muito convencional. Já que o Alto en el Cielo vai trazer uma pegada maltada, residual, um sabor mais intenso, isso me lembra um estilo muito específico. Se você chutou Pale Ale, errou, tá bom? Vamos fazer uma Bohemian Pilsner, uma lager clássica tcheca, mais intensa de sabor de malte. Por ter uma fermentação bem limpa de lager, a gente vai poder avaliar de forma muito mais clara no copo tudo que esse malte vai trazer. A receita, aqui eu vou precisar resumir um tanto da produção, porque senão esse vídeo vai ficar muito mais longo. Eu vou deixar na descrição a receita, inclusive um link para você baixar o PDF dessa belezinha. Daí você pode ir acompanhando e replicar na sua casa depois, tá? Tenho certeza que você vai gostar. A base dessa Bohemian Pilsner vai ser apenas uma malta Pale Ale. 5 quilos para 20 litros. Sem decocção, sem maltes especiais nenhum. Tudo vai numa mostura que começa em 66 graus, usando a SB20 da Starkbauen, fiel parceira aqui nas braçagens. Eu já tô com ela faz 6 meses e, cara, é um tanque de guerra para produzir cerveja. Ela é robusta pra caramba, é rápida para chegar nas temperaturas e também mantém aquela precisão absurda durante toda a mostura, durante toda a recirculação, que ela mesma liga e desliga a bomba. Além de você poder programar tudo no painel touch, cara. Assim fica muito mais fácil produzir cerveja. E aí, bora de upgrade no seu equipamento? Tem link na descrição para você conhecer a linha completa da Starkbauen. Então a mostura seguiu por 1 hora, em 2 temperaturas, e depois eu suspendi o cesto da SB e fiz uma lavagem dos grãos. Tudo pronto para chegar na fervura, que vão entrar 2 lúpulos tchecos, para manter o estilo. O Kasbek para amargor e, claro, não podia faltar o clássico Saaz para sabor e aroma da fermentação. Para a fermentação,
Dessa vez eu vou usar a S189 da Fermentes. Bebedura bem legal. Gosto muito mais dela do que a W34. A gente vai seguir na temperatura de 12 graus por 5 dias. Daí, a fermentação já estava quase no final. Eu fui subindo aos poucos até chegar em 16 graus. Depois, foi partir para maturação e a clarificação, inclusive adicionando gelatina e tal. E daí, no final, eu estava com a cerveja prontinha. Fiz um invase e carbonatei. Agora, vamos ver o que dá usar um malte Pale Ale em uma Lager tcheca. Mas antes, vídeos como esse requer o dobro de trabalho para produção e principalmente para edição. Então, agradeceria muito se você deixasse seu like, compartilhasse esse com seus amigos cervejeiros, com seus grupos cervejeiros e trocasse uma ideia com a gente aí nos comentários, beleza? Então, bora pro copo. Ou melhor, caneca tcheca. Dourada, intensa, bem clarificada e maravilhosa. Vamos falar de malte agora na parte prática e a melhor hora para um cervejeiro. Saúde. Olha que interessante. Tem uma nota sutil de panificação, só que um pão um pouquinho mais tostado. A nota de fermentação é de uma lager, ou seja, muito limpa, com um toque sulfuroso bem sutil. E dá para pegar um toque floral do Saaz aqui. Cara, que espetáculo. Cara, maravilhosa, maravilhosa. Interessante como o malte pale, ele trouxe uma pegada bem maltada, mas ainda assim não é tão adocicado, não é tão exagerado, não deixa tanto residual. Mas para uma Bohemian Pilsner é maravilhoso, cara. Eu devia ter começado a fazer essas receitas de lagers tchecas com malte pale faz muito tempo. Eu ficava misturando, fazendo blends, tentando combinações, quando na verdade o malte pale já casa perfeito, porque ele vai lembrar um pouco do malte Pilsen clássico tcheco, que ele tem uma cor mais profunda, ele deixa mais residual. Tem uma certa semelhança com um malte pale. Tô falando que é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas para uma receita assim, cara, fantástico. Ele traz um sabor um pouco mais intenso do que o malte Pilsen que a gente está acostumado aqui no Brasil. E o equilíbrio que trouxe para essa cerveja ficou fantástico. Ela tem uma lupulagem até que altinha para os padrões de Pilsen. Claro, é uma lager tcheca bem mais puxadinha na questão de amargor, na questão de intensidade de lúpulo. Cara, caiu como uma luva. Viu só? Malte Pale não é só para fazer Pale Ale, não. Não é só para fazer IPA. Ele pode te ajudar demais quando você quer uma pegada mais intensa na base da sua receita. Indo até para essas lagers classiconas, mas também em estilos mais maltados, quando você quer essa presença, essa robustez. O interessante é que ele é muito mais delicado e elegante nessa aplicação do que maltes como o Viena e principalmente o malte Munique, que é muito mais intenso na pegada de pão tostado, de aromas de grão, tá? Muito legal produzir essa série em parceria com a Uma Malta. E se você quiser conhecer toda a linha de maltes que já está chegando da Uma Malta, vai lá no WE Brew Shop. Você vai ter acesso a esses maltes. Você pode comprar uma saca, você pode comprar de 1 em 1 quilo. Isso é maravilhoso. Fora que tudo quanto é brew shop aqui no Brasil já está trabalhando com esses maltes que são de altíssima qualidade. Eu já uso faz muitos anos e realmente entrega no copo, cara. Então, se você quiser aquele aroma presente de malte, você precisa usar um malte presença, como é esse da Uma Malta. Então, ao longo dessa série, a gente vai explorar outros maltes maravilhosos da Uma Malta e sempre contando a história fantástica por trás do desenvolvimento de cada um deles e como eles impactaram a cerveja como a gente entende hoje. Beleza? Um abraço e boas brejas. Cara, faz essa receita.
maravilhosa. Saúde.